Olá, querido ou querida líder de comunidade. Seja bem-vinda a uma das primeiras aulas e o objetivo dela é nivelar o nosso conhecimento sobre o que é uma comunidade. E quando a gente fala de comunidade, às vezes as comunidades existem antes mesmo da gente intencionalmente criá-las, né? E quando a gente nasce, a gente já faz parte, de uma primeira comunidade, que é a família, né? O bairro que a gente vive, a escola que a gente estuda, que não necessariamente foram comunidades que a gente conseguiu escolher, né? Onde está, por que fazer parte. E ao longo da vida, cada vez mais, principalmente com a tecnologia dando para a gente tantas possibilidades, é, nós conseguimos escolher as comunidades que a gente deseja fazer parte. E uma comunidade são pessoas que se importam umas com as outras e sentem-se pertencentes a um grupo que as tornam melhores juntas. Então, a comunidade ela tem o poder de nos fazer encontrar, né, outra, a nossa tribo ou pessoas que compartilham de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo. E isso é muito poderoso para a nossa jornada de crescimento, de aprendizado, de conexão e de realização. Alguns tipos de comunidade que existem para vocês conseguirem tangibilizar. Então, a gente tem uma comunidade de aprendizado, que vocês podem, pessoas que se unem ali para fazer um grupo de estudo, por exemplo, já é uma microcomunidade. Comunidade das marcas, que muitos representam aqui, né, de alguém que é apaixonado pelo que a marca ela faz, ou como ela se comunica e como ela se move no mundo. Comunidade de inovação, que dentro do Brasil, a gente tem algumas redes aí que se reúnem para poder falar sobre empreendedorismo, tecnologia e startups, as associações, e aí também temos ótimos exemplos com as associações comerciais, como a CDL, tem a Seminas, enfim, tem várias outras também, Brasil afora. Comunidades científicas dentro das universidades, grupos de estudos novamente ali, ou outras redes, né, que se unem para poder fazer pesquisas e acelerar o entendimento sobre algum item. Comunidade de jogos, que também é uma comunidade super vibrante, né, e super se movimenta, não só fisicamente, né, como os jogos esportivos de futebol, né, vôlei, enfim, quanto também online, os jogos digitais, eles movem milhares de pessoas no mundo. Comunidade de colaboradores dentro de uma organização, e aí a gente começa a perceber até as comunidades distribuídas, que são não só os colaboradores como um todo, mas eles em pequenos grupos também, como os setores, né, de cada colaborador, é, ou até um grupo, né, onde eles se unem ali para poder fazer outras atividades juntos, ou até novos projetos. Comunidade de clientes, que é também super importante, e às vezes as organizações se preocupam muito em vender, 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 né, e obter novos clientes, esquecem desse papel tão importante que é cuidar daqueles clientes que já estão mobilizados, né, que já usam o produto, que já contribuem para aquela marca. E o último aqui, né, tem muito a ver com o primeiro também, mas a gente não poderia deixar de reforçar as comunidades de um curso, que é agora também a que vocês fazem parte. Nós já somos uma comunidade juntos, e temos esse espaço para crescer ao longo dessa jornada. E qual que é a importância das comunidades? Primeiro, tem uma conversa muito grande acontecendo no mundo dos CEOs, e aí a gente trouxe uma das últimas pesquisas com mais de 300 CEOs sobre esses insights da liderança, e muitos deles concordam que compreender a sociologia por trás, por que os humanos eles se reúnem, vai se tornar cada vez mais importante. Então, a gente está falando aqui que aprender sobre todas essas ferramentas, essas inteligências de gestão de comunidade, não é só para alguém que quer atuar ativamente no papel de um gestor de comunidade ou community manager. É de uma pessoa que quer liderar pequenos e grandes grupos. E tecer comunidades
Pode ser, às vezes, algo moroso, né? Com certeza tem a ver com o longo prazo, impacta no longo prazo, e às vezes pode ser realmente um investimento desconhecido, né, no futuro, ou também conhecido como emergência. E aí muitas pessoas fazem parte de comunidades, não necessariamente porque elas sabem como que elas vão usar aquela comunidade naquele momento, mas elas sabem que quando a emergência acontece, né, a comunidade ela vai se unir para poder buscar uma solução. E um grande exemplo disso foi todos esses movimentos em relação à Covid no mundo. Quantas parcerias forçadamente surgiram, né, por meio desse desafio global. Então, as pessoas se mobilizando nesse tempo conhecido como emergência, né, com base em relacionamentos ali que foram criados. Então, quando a gente constrói, lidera ou participa de comunidades, a gente também está investindo no futuro. E aí a gente não sabe necessariamente quando a gente vai precisar desses relacionamentos, mas quando a gente precisa deles rápido. E aí a comunidade, a gente até fala que é a forma mais rápida de se encontrar uma solução, porque o desafio que você precisa, a resposta está na comunidade. Então, tem até o gestor de comunidade do Google+, ele coloca do LinkedIn que quando ele pensa numa comunidade vibrante, numa comunidade assim incrível, é uma comunidade que consegue encontrar muito rápido o que ela precisa. E para isso, né, não tem como também a gente deixar de citar esse livro, que é O Negócio de Pertencer, Como Fazer da Comunidade uma Vantagem Competitiva, onde fala que se você quer construir uma audiência, você pode até ajudar as pessoas, gerar conteúdo, enfim, né, contribuir de alguma forma, mas se você quer construir uma comunidade, você tem um papel muito importante de ajudar a incentivar que as pessoas elas se ajudem, né? E aí isso amplia a voz de uma comunidade e aí você pode até começar a mensurar isso, né? Qual que é o tanto que a comunidade ela consegue se ajudar ali dentro, o tempo de resposta, enfim. E a conexão, ela é o combustível da inovação. A gente precisa reduzir todas as barreiras que existem entre as pessoas, porque o nível de confiança entre as pessoas é proporcional ao nível de desenvolvimento de um território. Então, quanto mais essas conexões autênticas elas dão espaço, é, né, elas acontecem dentro de uma rede, mais a gente vai conseguindo estar perto, né, de coisas que a gente quer realizar, e de desenvolvimento como um todo. E aí, claro, a gente não poderia deixar de trazer esse gráfico que é muito conhecido no ambiente da inovação, e ele fala que para a gente poder criar um ecossistema, né, uma grande rede, inclusive onde essas comunidades de alguma forma estão ali conectadas, a gente precisa mover inúmeros atores, né? Então, para que eles perceberam que comunidades que são fortes, elas compõem desses elementos e o nosso papel é pensar como que essas conexões ali, elas estão realmente sendo frutíferas para que as oportunidades nasçam. E um outro livro também, indicação, mas que captando a essência dele, é A Humanidade, uma história otimista do homem, e nela o autor ele reforça o quanto que realmente individualmente os humanos eles nem são tão inteligentes assim. O que nos distingue é que podemos cooperar como nenhum outro no reino animal. Olha quanta coisa que a gente constrói quando está junto. Um prédio, um carro, enfim, organizações, né? É muito sistêmico esse poder do ser humano articulado em torno de um desafio ou de um objetivo. E as organizações, elas começam a perceber esses benefícios muito fortes, por exemplo, na inovação e na criação de novos serviços, pelas novas ideias que as conexões autênticas ali elas desenvolvem, né? Chega um momento que você não sabe nem de quem que é a ideia, né? Você sabe só que ela surgiu ali no meio daquela conversa, daquela conexão, daquela rede. E aí a gente começa a perceber os próprios membros de uma comunidade propondo soluções para um produto ou para um serviço, sendo até os primeiros a testarem também produtos e serviços. Isso é muito poderoso e isso reduz também um investimento de pesquisa, né, de entrevistas às organizações, de forma assim exponencial.
E aí, consequentemente, acontece uma melhoria no processo de feedback. Se antes o relacionamento ou o input ali de um membro era uma coisa gritada, né? Era uma coisa xingada, quando esse membro percebe que existe uma gestão de comunidade, que existe uma liderança, ele também começa a mudar a forma como ele dá os feedbacks, porque ele sente que ele vai ser ouvido, né? Então, os feedbacks começam a ser construtivos, né? Começam a ser propositivos. E aí acontece também a transparência e conhecimento aprofundado do público, que são dois pontos. A transparência, a gente percebe que comunidades, organizações que têm clareza dos seus membros e fazem uma gestão de comunidade, elas buscam ser mais transparentes sobre o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, como elas estão fazendo e o que elas ainda vão fazer. E isso aumenta a qualidade da comunicação de uma organização no mundo e, do outro lado, ela começa a conhecer melhor o público dela, né, para poder, inclusive, criar soluções mais assertivas. E aí, menos investimento em marketing, porque se antes as organizações ela tinham que fazer uma comunicação, principalmente paga, né, com patrocinadores, que às vezes não tem nada a ver com aquela marca, a gente começa a encontrar histórias genuínas dentro de uma comunidade, dos seus membros ali contando casos, né, e mais do que isso, divulgando, compartilhando, né, indicando aquela organização. E até tem um programa de afiliados para isso, né, começa a estruturar o partnership, como a RD Station tem, e o quanto que esse programa de partnership, né, começou a movimentar toda uma rede ali dentro, e aí isso aumenta o senso de pertencimento, as pessoas começam a se sentir donas também daquela construção. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve o caso do CID, que foi um programa focado em startups, que quando o governo mudou, e era um programa do governo, é, terminaram o programa, fecharam o espaço, e os próprios empreendedores e membros daquele programa começaram a abrir as portas das suas organizações para que outras pessoas trabalhassem ali dentro, para que microacelerações acontecessem independente do espaço, porque eles se sentiam pertencentes, independente do lugar físico. E aí aumenta o valor da marca, a gente começa a perceber essa fidelização de clientes, porque eles entendem que não é uma compra seca, mas é um relacionamento que começa a ser construído, né, com aquela organização, e até menos, às vezes, investimento em call center, porque os próprios membros da comunidade começam a tirar dúvidas de outros membros. Quem nunca foi aí no YouTube para poder tirar alguma dúvida sobre o celular, né, o Samsung ou o iPhone, enfim, pegar dúvidas técnicas, em vez de você ir, às vezes, no suporte da própria página da marca, né? A gente foi lá no YouTube e pesquisou alguma coisa sobre o uso daquele produto e serviço e encontrou usuários ou membros, né, desse produto ali, clientes, dando realmente soluções práticas para que você consiga resolver um desafio. E aí isso gera muitas economias para as organizações. E é tão forte o papel de alguém que se considera membro de uma organização, de uma comunidade, de uma atividade, que os membros de uma comunidade têm um retorno do investimento impressionante. Então, é 9,16 vezes maior ali e tal. Enquanto, às vezes, um colaborador, né, ou organizações que não têm essa visão, conseguem um retorno de 4,46 de um membro. É, Principalmente por todo esse poder que a gente falou, de se sentir pertencente, de contribuir, de começar a indicar, enfim, de ter feedbacks propositivos. E a gente começa a entender que, no final das contas, o desafio das iniciativas é um desafio de relacionamentos. E aí é muito importante se perguntar com quem a gente vai se relacionar, como que a gente quer se relacionar, né? Quando que a gente vai se relacionar. E também ninguém quer ali 24 horas você, né, se expondo ali e falando e puxando para conversas. Mas qual que é o momento certo, né, de fazer isso acontecer e para qual objetivo? E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui de comunidades que existem. Então, o próprio Facebook, além das próprias comunidades deles ali, gente, olha só, o celular tocando no meio da formação da aula. Deixa eu desligar aqui pra gente. Casos da vida real, né? O próprio Facebook, ele tem uma
uma página, não só que é os grupos ali dentro do Facebook, mas a organização como um todo começou a entender o papel importante das comunidades, e aí ela começou a trazer para frente os líderes de comunidade que estão realmente criando grandes ideias e comunidades que não só estão online, mas também físicas. E aí eles dão dinheiro para que esses líderes de comunidade sejam mais efetivos na sua operação, além de treinamento, orientações e assim por diante. Então, se vocês entrarem e pesquisarem por aí, programa de investimento em comunidades, ou aceleradora de comunidades do Facebook, vocês vão conseguir encontrar vários exemplos de líderes de comunidade que eles deixam ali também como se fosse uma vitrine, né, de boas histórias. Tem uma comunidade também no exterior que criou uma rede para poder ajudar pessoas que vivem a diabetes tipo 1 ou tipo 2. Então, eles começaram a perceber que quem vive com diabetes e as famílias também precisam aprender a compartilhar um vocabulário, porque são muitos termos e até alimentações, né, indicadas para cada um e mudar o que significa viver com diabetes, porque dá para encontrar caminhos, né? E a gente tem até o pessoal do Jonas Brothers, é um dos embaixadores dessa comunidade lá fora, e eles estão conseguindo, inclusive, incentivar pesquisas, financiar pesquisas em busca dessas curas, né? De remédios, enfim, de soluções para que isso seja resolvido. Outra comunidade incrível, que é uma das minhas favoritas, é a Daybreaker. E o propósito dessa comunidade é acordar dançando. Então, eles se reúnem no mundo todo, né? São mais de 500 mil humanos que fazem parte dessa comunidade. E eles se juntam para poder dançar como a primeira coisa do dia em lugares emblemáticos no mundo. Eles viajam juntos, então dançar na Casa Branca, sabe? Dançar em lugares assim icônicos e, claro, eles colocam até assim, sem substâncias tóxicas, desde 2013. Então, o propósito não é você ficar louco, embriagado, mas é você conseguir promover o bem-estar por onde passa. E aqui no Brasil, a gente tem a comunidade Officeless, que ela foi uma comunidade criada para ensinar líderes a terem equipes remotas, e aí eles têm uma pegada de capacitação, de uma escola, e ao mesmo tempo tem essa comunidade que é onde esses líderes eles se reúnem. E essa comunidade ela é gerida na plataforma, tem aulas, enfim. O Miro, que é uma plataforma colaborativa, nossa grande cartolina, que a gente usa principalmente os designers para poder criar pensamentos visuais, mapas mentais e colaborar. Também tem uma área de comunidade, então tem Miro Community, que aí é à frente deles, onde eles compartilham templates, compartilham várias coisas, e cada vez mais vocês vão começar a perceber as próprias organizações tendo uma área no site chamada comunidade, para dar transparência sobre como essa rede ela se conecta. Bitumami também está no Brasil e o objetivo é tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente por meio da educação, pesquisa e comunidade. Então, elas têm um espaço também físico em São Paulo, tem vários programas ali de investimento também para que mulheres consigam crescer. Enfermeiras inspirando enfermeiras também é um espaço para mais de 1.500 enfermeiros se conectarem, compartilharem suas experiências. E aí, essa comunidade se reúne também para poder guiar pequenos grupos em hospitais, dar cursos de capacitação e ser um espaço para gerar eventos e materiais para incentivar a profissão. E alguns dos últimos exemplos aqui é essa organização, Soronfet Education. Eles construíram uma associação com mais de 3.900 médicos e técnicos veterinários do zero. E tem um dado muito forte que a indústria veterinária, pela OMS, é uma das áreas que mais que mais pessoas cometem suicídio. É uma das profissões que mais geram isso. Então, também com base nessa dor, essa comunidade foi criada para que tenha um espaço ali, né, de acolhimento para técnicos veterinários. Tem a comunidade do Nubank também, que ela aqui tem uma outra área. E tem a comunidade da Sintetizo, claro, que vocês fazem parte agora, né? Uma vez que você entra na formação, vocês também fazem parte de algo maior, que é a comunidade da Sintetizo, que é a comunidade da Global Touch.
No nosso caso, a gente usa essa plataforma onde a gente consegue encontrar os nossos membros, onde essas conexões acontecem. E agora, quero saber de vocês. Comunidade é sobre se sentir inspirado. E aí, qual ou quais comunidades você conhece? À medida do que eu fui falando, vocês foram lembrando de alguma comunidade? E a gente tem um convite para que você coloque um exemplo de uma comunidade também que você conhece, ou que você gosta, no comentário embaixo dessa aula. E aí observe dentro dessas referências que você está olhando, o que essas comunidades estão fazendo? As experiências dessa comunidade são pagas, são gratuitas? Como que essa comunidade se comunica? Como que ela traz para frente seu propósito maior? Quem são os membros dessa comunidade? Elas são atreladas a alguma marca? Elas são uma marca própria? Então, vamos abrir agora o canal para poder conversar um pouco sobre isso. Aproveitem o espaço do chat que a gente tem aqui na comunidade, tanto o feed da comunidade, quanto o comentário mesmo debaixo dessa aula. A gente quer continuar conversando, né? E vai ser uma alegria escutar, né, o que vem de vocês, tá bom? A gente segue por aqui. Lembra de dar check também na aula, aí assim que vocês terminarem. E bora para o próximo conteúdo. Grande abraço.